Aleluia. Quero chamar o preletor desta noite, pastor Marcelo. Este homem de Deus, irmão, que sempre quando eu peço para ele vir, ele vem, irmão. Nunca disse não, sabe? É homem de Deus mesmo. Sim, irmão, claro, vou. Irmão, isso muito me alegra meu coração, que são poucos, irmão, que estão dispostos a fazer a obra, sabe? Muita gente chama e fala assim, não vai dar, não, irmão, deixa para outro dia, não sei o quê. Sempre arruma uma desculpa, né? Mas esse homem de Deus, irmão, ele nunca disse não. Eu falei, Jesus, eu glorifico pela vida dele, irmãos, amém? Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, aqui da teu servo, teu ungido, ó Pai, que trouxe aqui neste lugar. Deus, usa os lábios do teu filho, ó Pai, querido Pai amado, para ele estar nesta noite, ó Pai, que seja mel, que seja fé, ó Senhor. Mas eu creio que tu já deste a palavra na tábua do seu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Parto, Senhor, para os irmãos, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria poder estar na casa do Senhor para adorar, para exaltar, para glorificar e bendizer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração na face da terra. Na verdade, né, irmão, muitos só querem pregar a igreja cheia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus, independente da quantidade, né, irmão? Porque Deus não está preocupado com quantidade, sim com qualidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está aqui nessa noite, é para adorar Ele, porque a glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle, tudo é para Ele nessa noite, amém? Abra a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Nós vamos ler alguma passagem, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Glória a Jesus nesta noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando ao quarteto de soldados para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardava diante da porta da prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou e disse: levanta depressa. E caíram-lhe as mãos as algemas, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E a ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém, meu querido? Louvado seja o Cordeiro Santo. Podeis assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração na face da terra, né, irmão? Louva a Deus pela vida dos amados irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um nessa noite, né? Aleluia, porque os dias são difíceis, né? Dias de luta, dias de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E a cada dia que passa, né, vai ficando pior. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali conversando com o pastor Sérgio, aleluia. A cada dia que passa, você vai vendo a igreja desvaziar, irmão, aleluia. E só
está vindo quem quer mesmo adorar e exaltar e glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração na face da terra. Sou do tempo, né, irmão, aleluia, que a gente encontrava, poderia escolher aonde você queria ir para as consagrações, aleluia, você poderia escolher para onde você iria, para um culto de libertação, culto de doutrina, mas hoje, irmão, a cada dia que passa está ficando escasso. Hoje algumas igrejas são 2 cultos por semana, e não duvido muito, por um período mais distante vai ser um só, aleluia, para não enfadar e não cansar o povo. Mas como a palavra de Deus vai dizer bem claro, que nós devemos buscar o Senhor sem cessar. É tempo de buscar a Deus, irmão, porque os dias são maus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre falo quando eu prego, aleluia, eu escuto falar há mais de 30 anos, aleluia, que Jesus está voltando. Tenho 32 anos na presença de Deus, escutei isso lá atrás, quando alguém me evangelizava, não era crente, dizia: olha, se converte, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aleluia. Se passaram 32 anos e alguns dizem: aí, cadê o Jesus que ainda não voltou, aleluia? Mas o que a Bíblia diz, irmão, é que ele está mais próximo do que eu e você imagina, aleluia. Então é tempo, meu querido, da gente buscar a Deus, é tempo de adorar Ele, é tempo de se humilhar na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que aproveitar essa oportunidade, irmão, porque ainda no Brasil ainda não tem perseguição, aí no Brasil a gente ainda é livre para andar para lá e para cá, com a Bíblia embaixo do braço, podendo evangelizar, podendo adorar, porta aberta, louvado seja o nome do Senhor. Mas já tem países, meu querido, que já não pode mais adorar, já não pode mais falar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há um mês atrás, irmão, eu pude ver na internet 222 crianças no Oriente Médio sendo mortas, degoladas por causa do Evangelho. Aqui, meu querido, nós temos a oportunidade, mas não sabemos aproveitar esta oportunidade, aleluia, de poder estar na casa do Senhor. Quantos irmãos poderiam estar aqui? Quantos, aleluia, poderiam estar aqui para adorar a Deus? Mas sabe por que já não estão, aleluia? Porque alguns já estão mortos, outros já estão acorrentados, aprisionados. Mas se você chegou, meu querido, é porque, aleluia, Deus concedeu você chegar aqui nessa noite. Se você chegou aqui, adore a Ele, agradeça a Ele, porque poucos têm esse privilégio de poder passar pela porta da casa do Senhor e entrar na casa dele para adorar a Ele, exaltar a Ele, aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para esse texto aqui, meu querido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer, meu querido, que Jesus, quando ele morre, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai ficar 40 dias na sua ascensão, aleluia. E lá no Evangelho de Lucas escreveu, o último capítulo de Lucas, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver Jesus determinando para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que essa é a ordem, aleluia, que Jesus vai dar para os discípulos, dizendo: envio sobre vós, Jesus dizendo: eu já enviei a promessa do meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz, irmão, que vai passar o período de Pentecoste, a festa, e vai se cumprir aquilo que Jesus disse para os discípulos. Eles vão ser cheios do Espírito, vão ser batizados, vão falar em língua e vão começar a pregar pela Judéia, pelos confins da terra. A Bíblia diz, meu querido, que agora o Evangelho, a igreja do Senhor começa a se propagar, começa a crescer, começa a se desenvolver, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando você
você vai ver nos Atos dos Apóstolos, irmão, vai começar, aleluia, a perseguição, louvado seja o Senhor, por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa daquilo que Cristo, aleluia, falou numa das suas pregações, louvado seja o Senhor. A gente não é perseguido, não é caluniado, não é maltratado, não é por causa do meu nome. Ele disse: por causa do meu nome será humilhado, será escorraçado, será perseguido, será caluniado, louvado seja o Senhor. É por causa do nome que você está carregando, não é o teu, é de Cristo. E por causa desse nome, meu querido, a igreja ela estava sendo perseguida, porque os discípulos, apóstolos começaram, aleluia, a pregar o Evangelho. E aí quando a gente chega no capítulo de número 12, a igreja já está crescendo, a igreja já está, aleluia, se desenvolvendo, o Evangelho está sendo propagado e vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo libertas, curadas, restauradas e avivadas para a glória do nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, por causa disso, o homem chamado Herodes vai se levantar para perseguir a igreja, vai se levantar, aleluia, para maltratar a igreja do Senhor, louvado seja o Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ele começa a perseguir a igreja, e perseguindo a igreja, a Bíblia vai dizer, como nós lemos, ele vai matar, aleluia, a espada, Tiago, irmão de João, mas Pedro ele vai botar no cárcere, Pedro ele vai encerrar dentro da cadeia para fazer a mesma coisa. O que a gente olha aqui, meu querido, é que tudo está no propósito de Deus. Talvez, irmão, olhando para a Escritura, aleluia, a gente vai fazer essa pergunta: por que Deus poupou Pedro e não poupou Tiago? Por que Deus permitiu que Tiago morresse e Pedro não? Louvado seja o Senhor. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, irmão, de Gênesis, Apocalipse, Deus trabalha com propósito, e o propósito dele, meu querido, não pode ser mudado, o desígnio dele não pode ser mudado, e a gente precisa entender isso. E o que tem acontecido é que a igreja do século 21, a igreja atual, não consegue mais entender isso. Por quê? Porque perdeu o discernimento, perdeu a visão espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a igreja entende, compreende, tem visão, discernimento, louvado seja o Senhor, ela consegue entender o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, olhando para esse texto, o propósito de Deus era esse: permitiu que Tiago morresse, mas Pedro fosse para, aleluia, para a prisão. E agora Pedro está dentro da prisão, encarcerado pelo rei Herodes, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a intenção era essa, meu querido: matar Pedro, como fez com Tiago. Só que a Bíblia vai dizer, meu querido, que quando Tiago morre, não estava no período dos pães asmos, aleluia. Mas quando Pedro vai preso, meu querido, ele está no período do pão asmo, e na cultura judaica, esse período ninguém poderia morrer, teria que esperar passar o tempo da Páscoa, aleluia, para depois apresentar o preso e dar a sentença. Mas olhando para o contexto, o Pedro, a qual está dentro do cárcere, está sentenciado à morte. Há uma condenação sobre a vida de Pedro, aleluia, que aos olhos humanos ninguém pode mudar, ninguém pode fazer nada, louvado seja o Cordeiro Santo. Pedro agora vai para o cárcere, e quando nós olhamos para a história, irmão, aleluia, o Herodes sabia muito bem que era Pedro, então ele vai botar Pedro como se estivesse hoje em prisão máxima, que não tem como ninguém fugir. Pedro está no cárcere, irmão, com as mãos acorrentadas a 2 soldados, um do lado direito, do outro lado esquerdo, e com mais dor do lado de fora, tomando conta, e com mais 2 do lado de fora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, trazendo por dia de hoje, Pedro está em Bangu 1, que não tem como sair, aleluia, presídio de segurança máxima, porque Herodes sabia muito bem que ele era. Mas o que me chama a atenção, meu querido, é que com toda essa circunstância, com todo esse episódio, louvado seja o nome do Senhor, isso não afetou a igreja. Se você for olhar para o texto, está escrito, irmão, a gente não vai inventar nada. E a Bíblia vai dizer, meu querido,
Aleluia. Pedro, pois, era guardado na prisão. Guardaram ele, botaram ele dentro da cadeia. A igreja do Senhor, irmão, estava vendo tudo o que estava acontecendo. Tiago morre, Pedro vai para a cadeia, mas isso não interferiu na igreja do Senhor. O momento, aleluia, adverso não mudou a rotina da igreja, não mudou, aleluia, o modo da igreja se posicionar. Aí você vai olhar o restante do versículo, mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. O mistério está aqui, irmão. A oração ainda faz efeito. A oração ainda move o coração de Deus. A oração ainda derruba os gigantes. A oração ainda derruba a muralha. A oração ainda abre porta, fecha porta. A oração ainda move no mundo espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, meu querido, aleluia, olhando para o texto da palavra, aleluia, nessa noite, meu querido, é que a circunstância não mudou o hábito da igreja. Hoje, irmão, o que nós estamos vendo é que a circunstância está influenciando dentro da casa de Deus, está mudando o hábito da igreja, aleluia. Mas aqui, meu querido, a igreja entendeu, a igreja compreendeu que não poderia lutar, meu querido, humanamente falando, porque contra o império de Herodes não dava para lutar. Era um exército grande, era um exército muito numeroso. Então a igreja do Senhor entendeu, aleluia, que não poderia usar a sua força física, mas ela entendeu que a oração ainda podia mudar a história da vida de Pedro. Ei, meu querido, e a igreja está orando continuamente, dizendo: Deus, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A igreja começou a entrar na guerra, a igreja começou a entrar na batalha. Ei, meu querido, nesta noite eu quero te dizer uma coisa: a oração ainda tem resultado. A oração ainda tem resultado, meu querido. E quando eu olho para essa palavra, irmão, continuamente, porque a gente tem um costume, irmão, infelizmente a gente é assim, começa e não termina. A gente começa e não termina. E aí é onde a gente perde a guerra, a gente perde a batalha, porque infelizmente o povo está acostumado a querer receber tudo na hora. Quem já foi aqui numa pizzaria, numa churrascaria, é só estalar o dedo, o garçom vem. E quando ele chega, tu pede e ele traz. Só que com Deus não é assim. Deus é diferente. A gente costuma fazer de Deus o garçom. Estala o dedo, ele se apresenta, faz aí. Só que não é assim, irmão. Com Deus é totalmente diferente. Eu costumo dizer que a única coisa que Deus me deu de graça foi a salvação. Ele disse: toma, tu não vai fazer nada, é teu. Tu não merecia, mas eu vou te dar. Porque o que eu merecia ele não quis me dar, que era a morte, mas o que eu não merecia era a vida, ele me deu. Toma, eu vou te dar de graça. Tu não vai pagar preço, tu não vai orar, tu não vai subir monte, tu não vai jejuar. Eu vou enviar meu filho, ele vai morrer na cruz do Calvário, ressuscitar o terceiro dia e vou te dar na tua mão. É teu, é de graça. Mas mas a vitória tu vai ter que pagar o preço. Só que a gente acha que Deus é garçom, irmão. A gente acha que Deus tem que fazer na hora que a gente quer. Então a igreja do Senhor, e nós temos esse costume, tudo que começamos não terminamos, porque não sai do jeito que eu quero. Eu gosto muito de cozinhar, irmão. Se eu pudesse fazer uma faculdade de gastronomia, eu faria, mas é muito caro.
Então eu gosto de cozinhar. E tem hora que você faz uma coisa que não sai do teu jeito. O que você faz? Vou fazer de novo, porque não saiu do teu jeito. Então você, mas só com Deus não é. Com Deus não é assim. E a igreja está mal acostumada. Nós estamos mal acostumados, irmão, com isso. Achar que Deus é garçom, aleluia, tem que ser do jeito que aleluia, a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. E quando Ele não faz, ficamos de biquinho. Quando Ele não faz, ficamos de cara feia. Quando não faz, não vou ao culto, não vou para a oração, não quero conversa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que entender o seguinte: Ele é Deus, eu sou servo, Ele é Senhor, cada um no seu quadrado, cada um na sua posição, aleluia. A minha função, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é fazer a minha parte, porque Ele vai fazer a dele. E o problema da igreja é esse: quando começa não termina, e tudo que faz pela metade. Mas o texto vai dizer que a igreja ficou orando continuamente. No original é sem interrupção. Eu oro hoje, oro amanhã, oro depois, é continuamente, não tem interrupção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O problema é meu, que eu oro hoje, não veio, eu não quero orar mais, não saiu do jeito que eu queria, eu não oro mais. E aí, irmão, quem perde sou eu e você. Porque Deus, se fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Vai continuar sendo Deus. Porque Ele não depende de mim para nada, é eu que dependo dEle. Amanto, Rebinácia. Se eu não quiser vir adorar Ele, não tem problema. Ele vai lá fora, traz o traficante, a prostituta, liberta, purifica, santifica e bota aqui dentro, e vai ser adorado, irmão. Nós precisamos entender isso, que não é do meu jeito, é do dele. Só que a função da igreja aqui foi orar. Eu estou orando. Só que quando a gente olha para o texto, irmão, a igreja está orando, só que ela não está vendo o que está acontecendo, porque a gente quer ver. A gente tem essa mania, a gente quer ver o resultado da oração. Mas tem hora, meu irmão, que tu vai orar e Deus não vai mostrar nada. Ele não vai deixar você ver nada, porque se você ver, fica mais fácil. Aí Ele olha e diz: eu não vou deixar ela ver o que está acontecendo. Eu quero ver se ela vai continuar orando, se ela vai continuar permanecendo no propósito, se ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo. Porque a gente está acostumado a ver, e quando Deus não quer que a gente veja, porque se você olhar para o texto, a igreja está lá na sinagoga orando, Pedro está preso. Só enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando, irmão. Enquanto você está orando, Deus está movimentando. Enquanto você está orando, a barreira está caindo. Enquanto você está orando, o gigante está caindo. Enquanto você está de joelho, Deus está movimentando, ainda que você não veja. A gente precisa entender isso. Tem hora, irmão, tem hora que Deus vai permitir que você veja, mas tem hora que Deus não vai permitir. Aí entra o que a gente acabou de falar aqui. É continuamente, é algo que não tem interrupção, é algo que não para, é algo que fica continuamente. Aleluia. E aí quando você entende isso,
Aleluia. A situação não muda o que você faz. Ela não interfere. Aquilo que está lá fora acontecendo não interfere o que está dentro. Emanto, rabarás, eminaragaciandarai. Por que, meu querido? Porque eu entendo assim: eu não estou vendo, mas vou continuar orando, porque eu sei que eu continuar orando, Deus está trabalhando. É a fé que faz eu ter certeza que Deus está trabalhando, mesmo eu não vendo. Porque, aleluia, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então eu não estou vendo, mas eu estou esperando se tornar realidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu faço? Eu continuo orando, buscando, porque eu tenho certeza que uma hora eu vou poder falar igual o Jó falou: eis que o meu Redentor vive, e por fim se levantará na terra ao meu respeito, se andará. Ei, meu querido, uma hora Ele vai levantar o teu respeito. E aí a gente vai olhar para o texto, irmão. A igreja está orando. Versículo de número 5, Pedro está encarcerado, e a igreja continuamente orando por ele a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando a igreja está orando, naquela mesma noite, irmão, que já estava tudo preparado para no outro dia de manhã Herodes apresentar Pedro e dar a sentença e degolar ele, Deus vai intervir com o livramento. Talvez você não está vendo, talvez Deus não está permitindo você ver, mas tu está orando, Deus está indo lá e está dando livramento ao filho, ao marido, à filha. Ebará-se andará. Tu não está vendo, mas o diabo preparou tudo. Mas por causa da tua oração, continuamente Deus está dizendo: vai lá, anjo, vai lá e dá livramento. Ebarabassuri andarabarai. Tu não está vendo, mas Deus está fazendo. É por causa da tua oração que às vezes alguém não desce a sepultura. É por causa da tua oração que talvez o diabo não faz o que quer fazer. É por causa da tua oração. Aleluia. Na mesma noite, irmão, está tudo preparado. De manhã, Herodes ia pegar Pedro, apresentar ao povo, ia condenar e ó, espada, cortar a cabeça. Mas a igreja está orando, e Deus olhou e disse: vou dar livramento. Eita, arabaxianarabarai, emandará. Agora tu, aleluia. Mente de pregador, meu querido, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou conjecturar aqui para você entender. Imagina Deus sentado no trono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sentado no trono de glória dele, aleluia, e ouvindo alguém. Quem está orando? Deixa eu ver. Quem está me clamando? Quem está me buscando? Que ásia, emandacando. Está tudo preparado, o laço está preparado, mas Deus está dizendo: deixa eu ver, deixa eu olhar para ver quem está me buscando, quem está orando, quem está clamando. Quando ele vai olhar e dizer: ei, vou dar livramento, vai lá, anjo, vai lá, dá livramento. Barabassuri andarabarai. Eita. Aí Deus vai lá e dá o livramento, tu nem vai ver. Aí depois que tu vai saber, depois que a notícia vai chegar, aí você vai dizer: valeu a pena continuar perseverando, valeu a pena continuar orando, valeu a pena continuar pagando preço. Emanto rabachem. Ei, não está sendo em vão permanecer continuamente em oração.
gente olha para o capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer assim: quando Herodes estava para fazer comparecer, então Herodes ia fazer Pedro comparecer diante do povo, ia condenar ele, ia passar a espada. Aí o versículo vai dizer: na mesma noite estava Pedro dormindo. Entre dois soldados, ligado com as cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O que me chama a atenção aqui, irmão, é que Pedro estava dormindo. Agora vamos olhar para dentro do texto, irmão, e entrar na história, se portar para a história. Como é que pode, irmão? Está sentenciado, está condenado, sabe que vai morrer e está dormindo. Quando eu olho para isso, irmão, Pedro sabia muito bem quem era ele em Deus. Você sabe quem é você em Deus? Porque está preocupado, porque está agoniado, porque está ansioso, porque está nervoso, porque está agitado. Aleluia. Pedro está dentro da prisão, irmão. Aleluia. Eminácia andai. Vou trazer, aleluia, para você entender nessa noite. Aleluia. Aqui não tem, mas é nos Estados Unidos que tem. Imagina um preso que está sentenciado à morte, irmão. Aleluia, cadeira elétrica. Ele sabe muito bem que dali ele não sai. E ele vai dormir, vai ficar calmo. Pedro está sentenciado, a sentença de Pedro está decretada, é a morte, mas a Bíblia diz que ele está dormindo. Dormindo. Como que se dorme, irmão? Não dá para dormir. Por pouca coisa a gente fica agitado. Mas Deus está dizendo: acalma o teu coração, aquieta-te, e saberás que eu sou o Senhor teu Deus. Eita, arabachuri andará, se andarai, e mandou carabachuri andará, se andarai. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Deus já levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Aí a Bíblia vai dizer que, se a gente olhar para o texto, e está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. É Deus. A gente precisa entender isso, irmão. Às vezes tem muita gente dando legalidade para o diabo. Não é Deus. Nós precisamos entender, irmão, que tem coisa que é Deus fazendo. Não é para matar, não é para destruir, não é para envergonhar, não. É só para tu aprender a amadurecer e crer no Deus que você serve. O texto vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair da terra do Egito. Tem hora que Deus endurece, tem hora que Deus permite, para saber se tu vai ficar continuamente na posição. É como eu disse aqui, meu querido, tem hora que não sai do jeito que a gente quer, e aí a gente vai dar o nosso jeito. Escute, meu sobrinho ligou para mim e disse assim: tio, tem uma boa para você. Eu falei: fala. Ele trabalha no Presunic aqui de Padre Miguel Segurança. Ele disse assim: tio, eu vou ser transferido lá para Campo Grande, e o Presunic quer que eu coloque alguém aqui de confiança para ficar no meu lugar. Eu falei: e ele falou assim: pensei em você.
para tu trabalhar aqui não faz nada, aqui é tranquilo, e o salário aqui é bom, tranquilo. Me alegrou, irmão. Me alegrou. Só que tem hora, irmão, que a gente tem que entender quando Deus está fazendo e quando Deus não está fazendo. Porque a gente tem o mérito de dar muito mérito para o diabo. E a gente precisa ter o discernimento disso, ter o entendimento. Tem hora que Deus permite, vou permitir, para ver se ele vai continuar orando e na posição que ele está. Porque se Deus facilitar para a gente não valoriza. Por isso que a caminhada do crente é assim: luta, refrigério e luta. Luta, refrigério e luta. Porque se for só água fresca e refrigério, a gente se desvia. Se fosse só negocinho de vitória para cá, vitória para... Tu pergunta para alguns crentes: e aí, varão, como é que tá? Só vitória, só vitória. É vitória para cá, não tem nenhum processo, não tem nenhuma luta, não. É só vitória. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque, aleluia, o evangelho é guerra. O meu pastor presidente, ele costuma muito dizer, aleluia, no púlpito: a gente não está no transatlântico de luxo, não. A gente está no navio de guerra, é peleja, é batalha constante. Claro, meu querido, que tem vitória, mas você degusta a vitória e Deus te alerta: ei, vem guerra de novo, então se prepara. E aí quando a gente olha, irmão, a gente precisa entender isso. Tem coisa que é Deus. E aí eu fiquei alegre, eu falei: rapaz. Só que ele falou assim pro meu tio: tem um porém. Eu falei: porém é a vírgula. O horário é de 4 da tarde às 10 da noite, de segunda a sexta, sábado, domingo em casa. Irmão, se indo 3 dias na tua igreja, lá na minha igreja é terça, quinta e domingo, já está difícil, imagine só domingo. Só domingo. Se 3 dias já está complicado, imagine um dia só. Aleluia. Então tem coisa, meu querido, que Deus permite para saber se você vai continuar. Até me alegrou, até fiquei contente, um salário bom, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele disse horário, o Espírito de Deus disse: se tu entrar, tu fica e não sai mais. Então, meu querido, aprenda uma coisa: não adianta ficar alvoroçado. Aí a Bíblia vai dizer, meu querido, que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: vai vir as 10 pragas. Veio a primeira, coração de Faraó duro. Veio a segunda, coração de Faraó duro. Na 10ª, irmão, que é a morte dos primogênitos, aí Faraó vai amolecer o coração, porque Deus vai permitir. E a Bíblia vai dizer, meu querido, que Faraó agora vai dizer: vai, libera o povo, manda o povo embora. O povo vai sair pelo deserto, irmão, e Deus vai endurecer o coração de Faraó de novo para ir atrás. E a Bíblia diz que quando o povo, aleluia, chega diante do mar vermelho, meu querido, quando ele olha para trás, ele vai vir ver Faraó e os seus cavaleiros vindo atrás. O povo vai dizer: Moisés, por que tu fizeste isso com nós?
Para a gente morrer no deserto, nem sepultura tem, era melhor a gente ter ficado no Egito servindo o faraó, do que morrer no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, meu querido, que Deus vai dizer para Moisés assim: Moisés, manda esse povo se aquietar. Aquietai-vos, manda esse povo se aquietar, e sabereis que eu sou Deus. Sabe qual é o mistério, irmão? Tem hora que a gente precisa se aquietar para Deus fazer o que Ele tem para fazer. A gente está muito agitado para lá e para cá, alvoroçado, e não dá para ver o que Deus está fazendo, porque a nossa inquietação não nos deixa ver o agir, o mover de Deus em prol da nossa vida. Deus disse para Moisés: Moisés, manda esse povo se aquietar, está muito alvoroçado, não dá para me operar. Está inquieto por quê? Não dá para você ver Deus agir. Essa inquietação, Deus está dizendo: fica quieto aí. Fica quieto aí. Pedro estava tranquilo dentro da cadeia, dormindo. E por que você está agitado? Porque o que tu está vivendo não pode interferir e tirar você da posição. E aí a Bíblia vai dizer, meu querido, que está tudo preparado. Aí a Bíblia vai dizer, bem claro, no versículo de número 7: enquanto Pedro está preso dormindo, e eis que sobreveio um anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Aleluia. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando em Pedro no lado, o despertou. Tem horas, meu querido, que Deus precisa nos despertar. Ops, acorda. É só um toque. Deus não precisou falar com Pedro, Deus não precisou abrir a boca. A Bíblia vai dizer que Deus só tocou nele, tocou e despertou ele, e dizendo: levanta, levanta depressa. Deus não disse para Pedro: levanta só, é depressa, porque eu tenho pressa para agir, eu tenho pressa para operar. Eminaçando de que se andarabarai. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite, meu querido? Aleluia. Às vezes nós estamos dormindo na presença de Deus, e Deus vai tocar para a gente despertar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: hoje eu te toco, hoje eu te toco, e tu vai despertar na minha presença. Emanto binaragai. E a Bíblia vai dizer, meu querido, que quando Pedro é tocado, ele desperta, ele está dormindo. O anjo, o Senhor toca nele, ele desperta, e Deus diz para ele: levanta depressa. O que me chama a atenção, meu querido, é que para levantar está sentado, está deitado, porque não tem como levantar estando em pé, não dá. Tem hora, irmão, que a gente está sentado. A gente pega o banquinho do conformismo, puxa e senta. Tá bom aqui. E esse tá bom, a gente diz: quando tu quiser fazer, tu faz, Deus. Quando tu quiser operar, tu opera. Quando tu quiser realizar, tu realiza. Quando tu quiser manifestar, tu manifesta. Quando tu quiser fazer o milagre, tu faz. Mas a gente está sentado no banquinho do conformismo.
Tá bom, mas Deus está dizendo: não, tá bom não, levanta, depressa. E às vezes Deus precisa tocar, às vezes Deus precisa, aleluia, nos despertar, para a gente sair do banquinho do conformismo e voltar a fazer o que a gente fazia. E aí eu costumo dizer, irmão, quem tem muito isso é mulher. Um espelho grandão em casa, né? Para ver como que está. Em casa tem um. A mulher tem um espelho maior do que ela, que dá para ver o corpo todo. Aí quando se arruma, olha para o espelho para ver. E de vez em quando a gente chega no espelho, porque Deus é assim. Manda tu chegar no espelho e faz a pergunta para você. Olha para você, vem quem você é e quem você era. Olha agora como você está e quem você já foi. Deus fala: hoje tu está assim, mas tu já foi assim. E aí quando Deus fala, meu querido, porque a gente está sentado no banquinho do conformismo, tá bom aqui, tá ótimo aqui. Aí Deus disse, aleluia, e Deus fala: olha quem você é e quem você era. Você era aquele que orava, buscava, jejuava, ia para a consagração, subia monte, descia monte, orava de madrugada, emanto, rebe, nasce, anda, arabarai. Mas hoje sentou no conformismo do banquinho e está dizendo: para que orar? Aleluia! Para que jejuar? Emanto, rabachuri, anda, ebinacanda, arabarai. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender, para me terminar. Todo mundo bota a culpa na Eva. Mas quem pecou foi o homem, irmão. Não foi nem a mulher, que a ordem era para o homem. Se você for olhar o texto, a Bíblia vai dizer que Eva comeu e nada aconteceu. Só vai acontecer quando Adão come. E aí o pecado vai entrar pela vida de Adão. Está escrito lá, irmão. O único erro de Eva, meu querido, foi esse. Qual? De dar ouvido quem estava lá fora. Quem estava lá fora veio dar palpite no quem estava dentro. Eva estava dentro do jardim do Éden e foi dar ouvido quem estava lá fora. O problema é esse, meu querido, meu e seu. Dar ouvido para quem está lá fora. E com isso a gente vai escutar quem está lá fora. E com isso a gente sai da posição. E aí quando eu olho, irmão, para o texto, Pedro vai despertar e vai levantar depressa. E quando ele levanta, irmão, o texto vai dizer: e caíram-lhe das mãos as cadeias. Só acontece, irmão, a hora que eu e você levanta. Se a gente não levantar, não acontece. As cadeias que prendia Pedro só caíram na hora que ele levantou. Enquanto ele estava sentado, dormindo, estava preso. Tem coisa, meu irmão, que só vai cair na minha vida e na tua vida a hora que a gente se levantar e voltar à prática daquilo que a gente fazia. Porque tem coisa, irmão, que às vezes nos aprisiona. Aí você olha para hoje, para a igreja vazia. Igreja vazia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por causa disso? Porque está vazia? Porque muitos estão acorrentados já. Estão presos. Aí você vai falar assim: preso em quê? No sono da indolência.
estão mortos espiritualmente. O salmista Davi vai dizer: me alegrei quando disseram vamos. Já não tem, muita gente já não tem mais alegria de estar aqui. Se ele está aqui, está na casa dele, se ele está aqui, está no shopping, se ele está aqui, está na festa, não faz diferença nenhuma. Porque estão presos, irmãos, estão acorrentados. São cadeias, não estou falando cadeias, aleluia, que você vê, não, é cadeias espirituais. Tem gente que não tem força, tem gente que já não tem mais prazer, não tem alegria. Emanto, rabachuri, anda, rabarabarai, aleluia. Eu sou do tempo, sabe de qual, meu querido? Que eu vi o diabo pegar alguém, manifestar e levar esses bancos todinho. Eu sou do tempo que o diabo se manifestava e pegava o cidadão e batia com a cabeça na parede. Hoje, meu querido, eu sou do tempo que tu botava a mão, o diabo se manifestava. Hoje, tu pode orar e o diabo não se manifesta. Porque ele hoje só trabalha na mente. E a intenção do diabo é essa: não é tirar mais você daqui, é deixar você aqui dentro morto, sem vida. A função dele é deixar você aqui dentro morto, sem vida, acorrentado. O texto vai dizer bem claro, quando Deus disse, tocou em Pedro, ele despertou, levanta depressa. Quando ele levantou, as cadeias caíram. Tem coisa, meu querido, na minha vida e na tua vida que só vai cair quando eu me levantar, se posicionar, eu voltar à prática daquilo que eu fazia. Aí depois que Pedro se levanta, as cadeias caem. Aí o texto vai dizer o seguinte, como nós lemos: e disse o anjo, cinge e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Não adianta se levantar, irmão, e não obedecer aquilo que Deus está falando. Deus disse, vou te dar uma direção para tu me seguir, porque quem faz é Ele, quem dá a direção é Ele, quem manda é Ele, quem diz a regra é Ele, quem faz é Ele. Amando Reb nasce. Quando ele toca em Pedro, desperta Pedro, Pedro levanta depressa, as cadeias quebram. Ele não vai dizer para Pedro se vira, não, ele vai direcionar Pedro, ele vai conduzir Pedro. Ei, nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, para você, nessa noite: levanta, se coloca de pé e vem e me segue, porque eu que vou conduzir, eu que vou te dar direção, eu que vou fazer. Nessa noite, meu querido, entenda, nessa noite, aleluia, que o Espírito está dizendo para mim, para você: não é conforme você quer, nem do jeito que você quer. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu ordenar. Pedro não fez o que queria, fez aquilo que o Senhor ordenou e diz: faz e me segue. Eu olhando para a Bíblia, para terminar aqui, porque eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia faz o homem pensar. Pensa aí, Jesus dizendo para os discípulos no particular, pregou para todo mundo, agora vem aqui no particular: quer ser meu discípulo? Primeira coisa, negue-se, tome a tua cruz e me siga. Por que ele vai dizer negue-se, tome a sua cruz e me siga? Poderia ser o contrário, irmão. Segue-me primeiro, depois tu toma a tua cruz, depois tu se negue. Não, porque quem vem primeiro
né? E olhando para o texto, Jesus vai dizer assim: é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Então primeiro você vai ter que se negar. Para me seguir tem que negar. Se não negar, não consegue me seguir. E se não negar, não consegue tomar a tua cruz e nem me seguir. Então primeiro você se negue. Depois você pega a tua cruz. Aí depois você me segue. Se não negar, não me segue. Se não tomar a cruz, não segue. Só que a gente é ruim de entender isso. Porque a gente quer do nosso jeito, como eu disse aqui no começo. Quando não sai do nosso jeito, não serve. E Deus não é garçom. O homem sim, estala o dedo ele vem. Agora Deus não. Deus não. Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou, irmão. Já viu o homem como é que é? Eu caso primeiro para depois fazer casa. Eu caso primeiro para depois comprar geladeira, fogão. Eu tinha que comprar tudo primeiro para depois casar. Deus não. Deus é organizado. Deus faz tudo no seu devido lugar. Ele bota tudo no seu devido lugar. Já está tudo criado, ele vem só colocando. Eu não. Eu primeiro caso para depois construir. Deus constrói primeiro. Então tudo aquilo que Ele tem para me dar e para te dar já está construído. Só que Ele não deu porque ainda não é a hora. É só no devido momento dele, na hora dele, no querer dele. E a gente precisa entender isso. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aleluia. O momento que Pedro, o momento e a circunstância que estava acontecendo não mudou, aleluia, nem alterou na igreja. A igreja continuou orando. Se coloca de pé. O problema é esse, irmão. A gente entender isso. Hoje tu vai sair daqui entendendo. Não dou mais ibope pro diabo. Porque tem coisa que é Deus. É Deus. É Deus, irmão. Aqui é Deus. Nesse capítulo de Atos 12 é Deus. Então tu vai sair daqui hoje entendendo o seguinte: o que eu estou vivendo não é o diabo, é Deus. E por que Deus está fazendo? Para me despertar, eu levantar e voltar a fazer o que eu fazia, porque eu parei, eu deixei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus está olhando para mim, para você e está dizendo: tu é inconstante. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora ora, outra hora não ora. Uma hora jejua, outra hora não jejua. Uma hora lê, outra hora não lê. Uma hora consagra, outra hora não consagra. Uma hora sobe monte, outra hora não sobe. Deus está dizendo hoje: vai cair por terra essa inconstância na tua vida, e tu vai voltar a ser contínuo naquilo que você sempre fez. É por isso que eu e você perdemos a batalha, porque somos inconstantes. Ah, Senhor, meu pastor Sérgio, dá para o senhor orar por mim? Mas eu mesmo não quero orar. Pô, vai para o monte, meu pastor, ora lá por mim, mas eu não quero ir para o monte. Tem oração na igreja? Tem, pastor, ora por mim, mas eu mesmo não quero vir. Quer vitória como, irmão? Está inconstante? Aleluia. Sou contra não, tá, irmão? Que eu vou falar aqui. Sou vice-presidente da igreja lá onde eu estou. Sábado agora, amanhã, tem confraternização dos irmãos. Comida típica. Tu acha que eu vou? Vou não.
Já até falei para o pastor, nem conte comigo. Ele, por que, varão? Porque não vem para a igreja, não vem para a oração, não vem para o jejum, não vem para a escola bíblica dominical, não vem para a doutrina. Vai vir para a confissão? Não, estou fora. E nem conte comigo. Eu vou para o culto jovem do amigo meu lá, que vai ter lá na igreja, lá no pastor lá, que me convidou, eu vou lá. Vou ganhar muito mais. Para quê, Marcelo? Tem que descansar. Para quê, Marcelo? Vou orar tanto. Paulo vai dizer, orar sem cessar, é continuamente. Aleluia, porque se não vier hoje, vai vir amanhã. Se não vier amanhã, vai vir depois. Então eu tenho o maior exemplo, Jesus orando. Outro exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Então nessa noite você vai sair daqui sabendo a coisa. Hoje tu vai deixar de ser inconstante e vai voltar a ser contínuo. Contínuo, sem interrupção. Sem interrupção. Sem interrupção. Feche teus olhos que nós vamos orar nessa noite. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, estamos vivendo o período da apostasia, estamos vivendo o período, Pai, do cansaço espiritual. Estamos vivendo o tempo, meu Pai querido, Pai amado, do conformismo, meu Senhor da glória, colocando, meu Senhor da glória, responsabilidade para Ti, meu Pai querido, e como a Tua palavra diz, que eu tenho que fazer a minha parte, que Tu faz a Tua. A minha parte é orar, a minha parte é se humilhar, a minha parte é buscar, e Tu faz só o impossível, Pai, daquilo que o homem não pode fazer. Então nessa noite, assim como tocou em Pedro, toca na tua igreja e desperta a tua igreja. E quando a tua igreja despertar, meu Pai, ela venha se levantar depressa. E quando ela se levantar, eu tenho certeza, meu Pai, que as cadeias vão cair, que estão aprisionando a vida da tua igreja. Daraciando Senhor, toca nesta noite, Barabassúria. É sexta-feira, meu Pai querido. Senhor, eu sei, meu Pai, que muitas pessoas, ó Deus, podiam estar aqui, mas estão acorrentadas, estão presas, meu Pai querido. Mas a tua igreja é tua, não é minha, meu Senhor. Então toca nesta noite. Toca, Senhor. Toca na tua igreja e desperta o teu povo nesta noite, meu Pai, e opera, Senhor, o milagre, e que as cadeias venham ser quebradas para a glória, o louvor e a adoração do teu santo e bendito nome, ó Pai. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. A igreja pode se sentar. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcelo, companheiro de muito tempo.